Fechou. Então vamos lá, gente. Então hoje nós vamos falar sobre óleos essenciais, uso seguro, propósito e autonomia na saúde da família. Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. Antes de entrarmos no nosso assunto, eu quero falar rapidinho quem sou eu, para vocês conhecerem um pouquinho mais de quem está falando hoje com vocês, né? Uma pessoa que talvez alguns não conheçam. Então, aqui eu trouxe um resuminho de quem sou eu. Então, eu sou a Cíntia, sou cristã, sou gaúcha, sou casada e eu resido em Itajaí atualmente. Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu vim muito jovem aqui para Santa Catarina. Já faz mais de 25 anos que eu moro aqui. Eu só tenho a carinha de 20 e poucos anos, mas eu já passei dos 30. Eu sou psicóloga de formação, sou também pós-graduada em psicologia organizacional e gestão de pessoas, e eu atuei por mais de 10 anos na área organizacional até que eu encontrei um propósito muito maior. Então, eu saí de um ambiente extremamente estressante, extremamente com pressão de tudo quanto é lado. Quem já, quem já trabalhou no mundo corporativo sabe um pouquinho do que eu estou falando, né? Conhece um pouquinho da pressão do dia a dia, de como que é. E estando no RH, é o setor que é o coração da empresa, então tudo passa pelo RH. E uma das grandes dores desse setor em específico é o RH cuida de todo mundo, mas e quem cuida do RH? Sempre era o maior questionamento. Quem cuida de quem cuida de todo mundo? E então, no finalzinho de 2024, depois de mais de 10 anos, então, nessa área, nessa jornada, eu saí da última empresa que eu estava trabalhando e Deus me direcionou para um outro rumo. Eu já tinha algo muito forte dentro de mim que eu não gostaria de voltar novamente para o formato de CLT, para o mundo corporativo que eu conhecia, para o setor que eu já estava, porque eu já estava em um nível de estresse muito alto. Eu já conhecia os óleos essenciais, então eu conheci os óleos essenciais em 2023. Na época eu iniciei como cliente preferencial, eu não comecei já desenvolvendo o negócio, eu iniciei como cliente. A Sayonara que nos conduziu na época, né, a mim e meu esposo. Então nós conhecemos os óleos lá em 2023, fomos conhecendo, fomos usando, tendo as nossas histórias e as nossas experiências com os óleos essenciais, até que no final de 2024, quando eu saí dessa rotina maluca que eu estava tendo, eu tirei literalmente um mês para não pensar em nada de trabalho. Eu precisava muito dar essa desacelerada de um ritmo de 10 anos praticamente sem parar. Só parava em férias e férias malemato descansa, né? Naquela correria toda. E aí eu pensando, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso de renda, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu chamei a Sayonara para conversar. Ela já tinha feito uma proposta para mim um tempinho atrás. Na época não tinha como eu abraçar mais uma missão. E eu gosto sempre de me dedicar muito em tudo que eu faço, então eu não conseguiria dar a atenção devida na época. E foi o tempo justamente que Deus escolheu e determinou para que isso acontecesse. Então a gente conversou, ela me explicou como que funciona, né, o negócio do Terra, mas não é sobre isso que eu vou falar aqui. Só estou falando um pouquinho da minha história para vocês conhecerem. E então desde lá saí do mundo corporativo, saí dessa rotina maluca de RH e eu escolhi a Doterra então como parceira do de negócio e a minha nova jornada profissional. E entrando então no nosso assunto da noite, então aqui a gente vai entender alguns conceitos bem importantes sobre os óleos essenciais. Então, a primeira coisa que a gente vai entender hoje é o que são óleos essenciais. Então, óleos essenciais, eles são mecanismos de defesa naturais das plantas e das células que estão nas plantas. Ou seja, naturalmente, cada óleo essencial já tem um propósito, já tem um, um objetivo que ele vai cuidar, porque ele já faz isso na planta. Então, ele já é um mecanismo de defesa da planta, e ele, quando ele atua no nosso corpo, ele vai agir de forma muito semelhante. Porque ele já tem um objetivo na planta, ele vai também ter um objetivo muito similar no nosso corpo. Então, eles oferecem uma série de propriedades, são extratos puros das plantas, que são encontrados, então, desde sementes, cascas, caule, raiz, flor, a casca
do fruto, enfim, então de todas as partes possíveis da planta, de acordo, obviamente, com cada espécie, né? São compostos altamente concentrados, então eles têm uma proporção, só para vocês terem uma ideia, de 50 a 70 vezes mais potentes do que a erva em si. Então, exemplo, se você compra um tempero no mercado, um chá no mercado, ou colhe ali da sua horta, né, ali do seu quintal que você vai utilizar, né, no seu dia a dia, na alimentação, enfim. Ali já é puro, mas o óleo essencial é mais puro e concentrado ainda e tem um efeito muito maior no nosso corpo. Consequentemente, então, são ótimas soluções naturais para o nosso lar e para o nosso bem-estar. Aqui no cantinho da imagem, se vocês estiverem aí, vocês conseguem dar um zoom na tela. Mas ele tem aqui as glândulas de óleo essencial dentro da folha da hortelã-pimenta. Então, no caso da hortelã-pimenta, que é o nosso óleo de peppermint, o óleo essencial fica dentro da folha em bolsinhas. Então, aqui na imagem, se vocês derem um zoom aí na tela, vocês vão conseguir ver aqui no cantinho. E o porquê, então, de usar os óleos essenciais para o nosso bem-estar e para a nossa saúde? Primeiro, que eles são 100% naturais, não tem nenhum aditivo sintético, não tem nada além de óleo essencial. Então, em cada vidrinho desse aqui, seja desse tamanho, de outro formato, são óleos 100% puros, não tem nada sintético aqui dentro. Consequentemente, eles se tornam acessíveis, são centavos por gota, quando a gente faz o cálculo, né, do valor do vidro dividido pela quantidade de gotas que tem aqui. Então, por exemplo, esse frasco aqui de 15 ml, ele vai ter em torno de 300 gotas. Então, a gente faz esse cálculo como? A gente pega o valor do produto, divide pela quantidade de gotas e teremos aí o valor por gota, que em muitos casos são centavos. E uma única gota é muito poderosa e a gente já pode usufruir de benefícios que às vezes vários medicamentos não chegam ao benefício de uma gotinha de óleo essencial. E com isso, então, é uma escolha natural, é uma escolha segura. Assim como eu comentei ali no primeiro tópico, então são mecanismos de defesa da planta, então ele conversa muito com o nosso organismo. Então a planta é orgânica e nós também somos feitos de compostos orgânicos. Então é por isso também que os óleos essenciais conversam tão bem com o nosso corpo e com o nosso organismo. E o porquê então que eles são tão eficazes e tão eficientes? Porque eles têm centenas de diferentes compostos químicos e propriedades que vão oferecer habilidades complexas, versáteis, diversos benefícios aí para o nosso corpo. Um mesmo óleo essencial ele pode ser usado para infinitas possibilidades. Então, ao invés de, por exemplo, você ter em casa um remédio para dor de cabeça, um remédio para isso, um remédio para aquilo, com talvez um único óleo essencial você já consegue dar suporte para muitas situações, para muitos tipos diferentes de doenças, de incômodos e tudo mais. E eles protegem naturalmente o nosso corpo e vão atuar no nosso nível celular, reduzindo então as impurezas e as ameaças no interior do nosso corpo e também no exterior do nosso corpo e das nossas células. E como que a gente usa os óleos essenciais? Então, existem três principais formas de uso dos óleos essenciais. Aqui eu vou interromper um pouquinho o compartilhamento para mostrar para vocês aqui ao vivo como que usa. Então, uma das formas mais comuns é o uso aromático. Como que é o uso aromático? Ele pode acontecer de três formas. Você pode abrir o frasco, inalar diretamente do frasco o produto. Você pode pingar uma gotinha na sua mão, misturar levemente aqui, botar na região do nariz e inalar. Então, automaticamente você transforma a sua mão em um difusor. Colocou a gotinha ali, misturou, inala. Ou, se você tiver um difusor em casa, como esse aqui, você pode colocar água. Ó, ele é de água. Pinga ali umas gotinhas do óleo, liga na tomada e usufrui do benefício aromático. Então, a forma aromática é a forma mais prática e rápida de uso dos óleos essenciais. Uma outra forma é a forma de uso tópico. Como que funciona o uso tópico? O uso tópico é direto na nossa pele.
Então, a gente tem alguns óleos, como esse aqui é o Adaptive, que ele já vem nesse formato de roll-on. Então, ele tem esse rollerzinho na ponta, já especificamente diluído e pronto para uso na pele. Então, você vai abrir o óleo, vai passar na região que você tem interesse em utilizar. Ou você pode utilizar o próprio óleo essencial, não precisa necessariamente ser no formato roll-on. A gente sempre gosta de orientar que a aplicação tópica ela seja utilizada de forma diluída. Por quê? Como eu expliquei, os óleos eles são extremamente concentrados. Se eles forem usados puros, sem diluição nenhuma, pode gerar uma sensibilidade na pele, pode dar alguma reação, alguma coisa que não faça tão bem assim. E dar até um efeito rebote, um efeito contrário. Então, caso você não tenha o óleo nesse formato aqui, você pode usar o óleo puro junto com o óleo carreador. Eu trouxe aqui o nosso óleo carreador, que é o óleo de coco. Só não vou conseguir mostrar bem aqui para vocês. Eu vou tentar pingar uma gota aqui para vocês verem. Ó. Ele é líquido. Ele não é aquele óleo de coco do mercado que é duro, que é uma pasta. Então, esse aqui pode fazer o frio que for, ele não vai congelar. Diferente do óleo que a gente compra ali, aquele potinho do mercado. E ele é leve, então a pele absorve rápido, não fica aquela sensação gordurenta, incomoda, aquela coisa pegajosa. Então, rapidinho a pele já absorve. Ele pode ser usado puro como um hidratante para minimizar alguma alergia, alguma queimadura, alguma irritação na pele. E a outra forma de uso é o uso por ingestão. Então, sim, alguns óleos essenciais são seguros para uso interno, ou seja, a gente pode ingerir e tomar eles. Não são todos, tem alguns que não podem ser ingeridos, alguns que têm que ser ingeridos com um certo cuidado, né? Então, que são os óleos que a gente chama que são óleos quentes. Então, são óleos que, se eles entrarem em contato direto com a nossa pele ou direto com a mucosa da boca, eles podem queimar, eles podem machucar. Então, esses óleos que são mais quentes, a gente sempre orienta a ingestão na cápsula, aquelas cápsulas vazias que a gente compra. Então, abre a cápsula, pinga o óleo dentro e daí sim toma. Outros óleos, como os óleos cítricos, alguns blends específicos, pode tomar no chá, no café, na água, no suco, embaixo da língua direto. Então, eles têm uma versatilidade de uso interno um pouco maior. Eu vou voltar aqui para minha apresentação, para a gente seguir aqui com o restante, que da parte das aplicações eu quis mostrar de fato para vocês, para ficar mais fácil para entender. Já estão vendo de novo a minha tela? Sim? Então vou seguir aqui. Se não estiverem enxergando, vocês me avisam. Então, o próximo que a gente vai entender é o porquê especificamente os óleos da Doterra. Nós temos uma certificação que nós chamamos que é o certificado de pureza testada e garantida. Esse certificado ele vai garantir o quê? Que nós temos os óleos que são 100% puros, que eles têm uma qualidade, que eles têm uma potência específica, que não tem nenhum pesticida, que não tem nenhum preenchimento, que não tem nenhum nada sintético ali no meio que possa comprometer a eficácia desse produto e possa causar algum mal para o nosso corpo. Então, são mais de 50 testes que cada vidrinho desse aqui passa, cada lote de produto passa para de fato garantir que o que a gente vai receber tá tudo certo, tudo em conformidade. Então, isso gera uma credibilidade muito mais forte, porque nós temos essa certificação. Então, aqui é importante frisar o quê? Que aquele ditado que o barato sai caro, aqui é algo muito sério. Então, evitem marcas muito baratas, porque a gente não sabe a procedência, a gente não sabe qual que é o critério deles, a gente não sabe como que funciona o processo de extração, o processo de invase, o processo de armazenamento, e a Doterra tem tudo isso certificado, regulamentado e controlado. A gente também tem um pilar muito forte, que é o fornecimento por co-impacto. Então, a Doterra vai no país, na região que a planta naturalmente nasce e colhe ali o insumo, né, para daí de fato fazer o óleo essencial. Então, ela não cria plantações secundárias, ela vai realmente na fonte.
e aquela comunidade que faz o extrato daquela planta, daquela resina, daquele óleo é amparada pela Doterra. Então, cada agricultor recebe de forma justa, recebe um pagamento coerente. Existe todo um investimento na infraestrutura e em técnicas específicas para essas famílias que estão ali, né, de fato na ponta, né, colhendo o produto que vai chegar para nós depois. E um outro pilar também muito importante da Doterra, que é o Doterra Healing Hands, que é a parte social da Doterra, então os projetos sociais que a Doterra faz em cada comunidade que é feita as extrações, né? Então, recentemente foi entregue uma escola lá na Amazônia, que é onde acontece a extração da copaíba, então eles entregaram toda uma estrutura de escola ali para a comunidade, onde as crianças vão poder estudar em uma estrutura decente, vão ter acesso a materiais de uma forma muito mais fácil do que elas teriam sem a Doterra, né? Então tem todo esse cuidado por trás de um vidrinho desse aqui, para a gente ver o quanto que a Doterra cuida de fato da matéria-prima. E quais são os benefícios que a gente pode ter desses óleos essenciais no nosso corpo? Então, a gente pode ter uma melhora na nossa imunidade, no nosso sono, regulação hormonal, tanto para mulheres quanto para homens, regulação intestinal, melhora na disposição e na energia, melhora na nossa respiração. Então, quem tem as ites da vida, né? Então, sinusite, rinite, bronquite, tem óleos essenciais que auxiliam com isso também. Eles dão também um suporte emocional, e aqui é uma informação que eu trouxe que é bem interessante. Quando a gente inala um óleo essencial, então seja direto na mão, direto do frasco ou em difusor, em 20 segundos, essa molécula do óleo essencial vai chegar do nosso sistema límbico, que é o sistema do nosso corpo que é responsável pelas nossas emoções, e ele vai disparar esse benefício e esse composto para o nosso corpo. Então, dependendo o momento e a utilização, o resultado é imediato. Então, 20 segundos é algo muito rápido. Então, tu vai utilizar ali a inalação e rapidinho a informação já vai chegar para o seu sistema límbico e já vai enviar isso para o seu corpo. Existe também, então, a redução de ansiedade, redução de estresse, apoio também em relações à parte mental e cognitiva. Então, já tem vários estudos comprovando a eficácia de alguns óleos essenciais, em questões de autismo, de ansiedade, de atenção, de foco, de Alzheimer, de Parkinson, demências, enfim. Então, muitos estudos aí que já vêm comprovando que os óleos essenciais são muito eficazes em relação ao nosso sistema nervoso, então a nossa parte mental, a nossa parte cognitiva. Um outro benefício é todo mundo pode usar, desde os primeiros dias de vida, literalmente, nós temos uma linha específica para bebês e crianças, até o último dia de vida. Ou seja, é para todas as idades, é para todos os sexos, é para todo mundo. Então, todo mundo pode usar. E tem muitos outros benefícios. Se a gente fosse listar todos os benefícios, a gente ia virar a noite e não ia falar todos, porque é muita coisa. E aqui eu trouxe algumas histórias para vocês conhecerem, alguns depoimentos. E os três primeiros eu já quis trazer depoimentos pessoais meus, né? Então, o primeiro que eu trouxe aqui, talvez vocês não consigam ler ali o texto, mas não é esse o objetivo. Se quiserem conhecer um pouco mais a história, tá lá no meu Instagram. Mas eu tenho condropatia nos dois joelhos, que é uma condição genética de formação do joelho que não tem o encaixe correto ali da rótula e da patela. E com isso eu sempre, desde criança, eu tinha muita dor no joelho. Na época o médico falava que era a famosa dor do crescimento, mas eu não cresci quase nada. Falei, não, mas que dor do crescimento é essa que não cresceu, né? Enfim. E essa dor me acompanha até hoje. E aí eu já fiz vários tratamentos, enfim. E aí eu comecei a utilizar o óleo de Wintergreen por indicação da Saio e as crises de dor diminuíram muito. Hoje é muito pontual quando eu tenho alguma crise de dor no joelho e eu não tomo mais medicamento, graças a Deus, só administro com os óleos essenciais.
Um outro depoimento meu aqui do lado, esse blendzinho de melaleuca, limão e brief, que eu uso quando ataca a rinite, quando eu tô com gripe, que tá tudo trancado, é melhor que aquele Neosoro que todo mundo usa e todo mundo pinga. Isso aqui abre as vias respiratórias de um jeito, vocês não têm noção. Um outro que eu trouxe aqui do lado foram 4 dias que eu usei o Correct, que é um creminho da doTERRA. Esse aqui, um creminho, um gelzinho, que me saiu um machucadinho do ladinho do meu nariz e tipo uma alergiazinha na minha perna. Em 4 dias que eu usei de manhã e de noite, o do nariz sumiu, cicatrizou completamente, e a da perna quase saiu uns 99%, em só 4 dias de uso. Aqui eu trouxe mais 3 de outras pessoas que também já utilizam os óleos nas suas rotinas. Então, esse primeiro aqui é o depoimento de uma mãe que utilizou o óleo essencial de Balance na filha de 9 anos que tinha crises muito fortes de ansiedade a ponto de se machucar. E com a utilização regular do Balance, as crises diminuíram muito. Aqui no meio a gente tem um depoimento do Balance para uma pessoa que tem o diagnóstico, né, de déficit de atenção, que é o famoso TDAH, que hoje em dia está na moda, né? Todo mundo tem TDAH. E também foi utilizado o Balance, a pessoa também sentiu essa redução nas crises de ansiedade e trouxe muito mais foco e concentração para ela. E esse último depoimento é o uso do Lemongrass, que é o nosso capim-limão, para redução dos níveis de colesterol. E aqui uma coisa que me chamou a atenção nesse depoimento é que mesmo com acompanhamento de nutricionista, eles não tiveram resultado tão bom quanto quando fizeram uso do lemongrass. Então, aqui eu trouxe alguns depoimentos para vocês verem o quanto que impacta e o quanto o resultado, dependendo do caso, pode ser muito rápido, como o meu aqui em 4 dias, o que eu tinha ali no nariz que já fazia mais de uma semana simplesmente saiu e cicatrizou muito rápido. E como que a gente usufrui disso tudo, de todos esses benefícios? Como que a gente acessa esses produtos de tamanha qualidade que nós temos nas mãos? Existem duas formas, tá? De adquirir e acessar a esses benefícios todos. A doTERRA hoje, ela escolheu uma forma de venda dos produtos que ela tá vinculada a clientes e consultores. Então, vocês não vão encontrar doTERRA em mercado, em farmácia, em casa de produto natural e nem nenhuma outra loja física. A doTERRA não trabalha com loja física. Ela conecta pessoas que vão comprar diretamente da empresa. Então, como usufruir disso tudo? Existem duas formas de ingresso que eu vou falar daqui a pouquinho, mas aqui eu quero mostrar quais são as vantagens e os benefícios de ser como se fosse um membro do Terra, um afiliado, entre aspas, da doTERRA. Primeiro benefício, vai comprar com desconto. Qual que é esse desconto? O mínimo é de 25%. Nós temos algumas condições e promoções que acontecem ao longo dos meses que tem produto que chega até a 60, 70% de desconto. Mas o desconto inicial e padrão é de 25%. Então, a primeira vantagem vai comprar com desconto de 25%. Segunda vantagem, vai ter acesso ao nosso programa de fidelidade, que ele é um cashback, que ele varia de 10 a 30% em pontos, ou seja, cada pedido que você faz a partir de um certo nível, uma parte desse pedido vai voltar para você em cashback, em pontos que futuramente você pode fazer a troca desses pontos por produtos. Então, esse cashback ele inicia em 10% e vai aumentando até chegar no valor máximo de 30%. Então, pense, a cada vez que você faz um pedido, você volta uma parte para ti em pontos que depois você pode fazer a troca por produtos. Terceiro benefício, vai ter acesso a condições exclusivas somente de membros. Então, vai ter acesso a campanhas, a promoções, a condições, a descontos, esses que são exclusivos e dedicados a quem é um membro do Terra. Vai ter acesso também a uma comunidade, porque nós temos um grupo exclusivo de suporte, e ali a gente compartilha dicas, depoimentos, informações. Então, se precisar de alguma orientação, coloca ali no grupo, que sempre tem pessoas ali para fazer as orientações. E também tem um acompanhamento individual, porque
como eu expliquei ali. Então, o formato de compra dos produtos é através de consultores e clientes. Então, cada cliente tem o seu consultor. Esse consultor ele vai acompanhar, ele vai estar junto, ele vai auxiliar a pessoa a utilizar os óleos da forma correta, ele vai auxiliar em algum outro protocolo que a pessoa precise, enfim. Então, existe um acompanhamento individual, você não vai ficar solto, sozinho, abandonado, sempre vai ter alguém junto contigo para te apoiar durante o uso. E quais são as duas formas possíveis de acessar a isso tudo? Você pode ser um cliente preferencial, que é quando a pessoa utiliza para uso próprio, uso familiar e é mais o uso para consumo, ou um consultor, que também é um cliente, mas ele foi um pouco além. Ele leva também os produtos e a oportunidade a outras pessoas e a outras famílias, e ele é remunerado por esse trabalho de compartilhamento. Então, eu sempre gosto de falar que um consultor é um cliente 2.0. Ele continua consumindo, ele continua usando nele mesmo, com a família, mas ele também leva isso para outras pessoas e conecta outras pessoas diretamente com a empresa. E aqui a gente tem algumas oportunidades bem legais que só vale para esse mês e o mês acaba amanhã. Então já estamos na reta final, que é o quê? Você pode ganhar um óleo totalmente de presente. E o óleo desse mês é esse amarelinho aqui que a Fer estava comentando ali no início da reunião, que é o Tear. Então ele já vem no formato de roll-on, que é específico para uso direto na pele. E por que que ele vem de presente? Eu estou participando de um clube chamado Clube Silver, que é um programa de desenvolvimento de liderança, e todo novo membro da equipe que está comigo ganha esse óleo de presente se atingir uma certa pontuação no pedido inicial. E dependendo como ficar estruturado esse pedido inicial, além desse produto de presente, pode desbloquear mais um presente junto. Então, já são no mínimo dois presentes aí que pode estar conquistando ainda esse mês. E aqui, gente, fica o meu convite, né? Então, às vezes a gente só precisa de uma orientação um pouco mais estruturada, entender um pouco mais como que funciona, como que eu vou usar para desmistificar um pouco, né? Porque às vezes algumas pessoas ouvem falar de óleo essencial e acham que é algo místico. Eu ouço de vez em quando eu escuto, ah, mas eu não acredito em óleo essencial. Aí aqui eu venho com uma pergunta. Quando algum médico te passa um medicamento, te passou um antibiótico, um anti-inflamatório, tu precisa acreditar no remédio para ele fazer efeito? Não. Ele tem um estudo, ele foi formulado para ter aquela função ali. O óleo essencial é a mesma coisa. Não precisa acreditar, é ciência, é comprovado, tem estudo científico. Ah, mas a Cíntia não trouxe nada de estudo. Não é esse o objetivo de hoje. Mas vai ali no Google, estudo científico sobre lavanda. Bruf, vai aparecer uma lista gigantesca ali. Então, o meu convite para hoje é esse aqui. Deixa eu voltar rapidinho aqui a minha tela. Então, o convite hoje é para que você comece do jeito certo, lembrando que óleos essenciais não substituem cuidados médicos, mas eles podem transformar a rotina quando eles são usados corretamente, e seriam um complemento a algum medicamento que você já use. Então, meu convite é para você conversar com a consultora que te convidou para esse momento, que talvez já tenha conversado contigo em algum momento antes, porque nós temos algumas vagas para esse acompanhamento mais próximo, com esses presentes ali que eu comentei, com algumas condições mais exclusivas e específicas para esse mês. Então, a ideia aqui foi realmente repassar de uma forma bem simples, abrangente, o que são óleos essenciais. Não me aprofundei em muita coisa, até para otimizar também o nosso tempo. Então, se ficou alguma dúvida, a gente não vai ter espaço para dúvidas, mas chama quem te convidou, esclarece as dúvidas. Eu queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Tem uma situação de saúde X, o que que eu posso usar? Enfim, então chame quem te convidou, converse com essa pessoa e, se fizer sentido, se for o seu momento para isso, escolha começar essa jornada de 6 meses bem-estar. tomar um antidepressivo. Só Uhum, que eu não aceitei, né? Porque eu trabalho com pessoas que tomam esse tipo de medicação e eu vejo que tem muitos efeitos colaterais, né? Principalmente com o sistema nervoso da pessoa. sim. Então foi aonde a Saia me apresentou os óleos também, e aí eu comecei a fazer ali um tratamento, né, com o lavanda, o olíbano, o copaíba,
O limão siciliano, né, que é considerado o óleo da alegria, que ele é maravilhoso. Então, já fazem 6 anos eu ando com ele, os meus olhinhos na bolsa para cima e para baixo. Quando Uhum. não estou bem, vou lá e já inalo. Né? Vocês viram no início, eu tô com dor aqui, eu já passo o óleo aqui. Tô com azia, eu vou lá e tomo o peppermint e passo no Uhum. estômago. Então, é, é como você disse um pouquinho antes ali. Você não vai deixar de tomar o que o médico está recomendando, Sim. mas conforme você vai conhecendo e usufruindo desses olhinhos aqui, daqui a pouco você não vai precisar mais tomar só a medicação que o médico está dando, né? Porque já tem alguns países aí que os médicos estão receitando os óleos, né, no tratamento. Não é É, mais só. aqui no Brasil, a aromaterapia ela já está no SUS, né? Então, para algumas situações de saúde, o É, próprio SUS já está utilizando e direcionando a aromaterapia, né? uhum. Pode falar, Sai. Tenho vários. Olá, primeiro, né? Eu sou a Saio, que essas duas lindas meninas falam. Como é bom ter vocês na minha equipe, eu sou muito feliz mesmo de tê-las aqui comigo. E eu já tenho médicos prescrevendo. Aqui na minha cidade, eu tenho dois médicos que prescrevem o óleo essencial e as pessoas vêm buscar comigo, tá? Por quê? Porque nós temos resultados, por exemplo, com candidíase, que não tem nenhum fungicida que resolva. Entendeu? Infecção urinária, também não. Fungo no corpo todo. Eu tenho um senhor que eu tratei que ele tinha um fungo que saía uma secreção horrível do ouvido dele. Nossa. E os exames detectaram que ele tinha um fungo na corrente sanguínea. E a médica tratou, tratou, não resolveu, me mandou aqui, eu tratei com orégano e melaleuca e ele, nossa, tá 100%. Então, assim, o óleo essencial, ele não é, a maioria das pessoas, quando olham e ouvem a gente falar de óleo essencial, acham que é um cheirinho, que é um substituto, que é uma homeopatia, que é uma. Tem pessoas que acham que até é um conto da carochinha. Mas não, o óleo essencial é um princípio ativo medicinal extremamente potente. A saber que, por exemplo, o óleo essencial de lemon, que é o limão siciliano, cada gota equivale à casca de 12 limões. Gente, como é que come a casca de um limão? A gente não come. Não come. Imagina numa gota, você vai estar ingerindo a casca de 12 limões. O óleo essencial extraído da casca de 12 limões. Então, assim, quando a gente pensa no. A gente olha para um frasquinho desse tamanho, foi a mesma coisa que eu fiz há 8 anos, 7 anos e meio, quase 8, quando eu entrei. Que eu olhei, eu disse, está de brincadeira comigo, isso não vai funcionar. Né? E a pessoa disse: não, se você pingar uma gotinha e inalar, você vai dormir a noite inteira. Eu digo, capaz, isso é brincadeira. Eu fiz assim com o vidro, ó, pá, pá, pá. Nem sei quantas gotas eu coloquei. Eu não lembro de ter tirado as mãos do rosto. Empacotei, né? Dormi com a princesa. Mas eu usei excessivamente o óleo de lavanda. Eu dormi, levei uma paulada de lavanda na cabeça. Mas no outro dia, se eu tivesse tomado uma medicação, um sintético de dose dupla, por exemplo, eu estava bêbada no outro E dia. acordar Com a grog? lavanda não acontece isso. Entendeu? Uhum. Por que que não acontece? Porque Cíntia bem falou, a nossa composição e a composição do óleo essencial tem os mesmos princípios. Nós somos carbono na mesma proporção que o óleo essencial é carbono, 60, 70%. Então, quando eu recebo o óleo essencial, o meu corpo vai utilizar onde ele precisa e excretar o que ele não precisa. Não existe nível de intoxicação medicamentosa. Entende? Então, assim, ó, isso para mim não tem preço. Eu tomava remédio para dor de manhã, de tarde, de noite. Eu sou cabeleireira há 40 anos, então imagina, né? E eu não tinha resultado. Eu estava com estiramento nos manguitos, trabalhando assim, ó. Tá? Comecei a usar o Inteogreen que vocês duas mencionaram. Duas gotinhas aqui, duas gotinhas aqui. Quando um dia eu olhei no espelho, meus bracinhos já estavam de pé de novo. Por quê? Porque sabe aquela cartela de tramadol, que Nossa. vem 12 comprimidos? Uhum. Tramadol é uma paulada, né? Naquela cartela tem 2 gotas de Inteugrim, sintético. Gente, nós temos um frasco com 300 gotas.
Uau! Vocês entenderam? Então, assim, ó, óleo essencial não é brincadeira, o negócio é potente demais. Nós usamos, nós recomendamos. A minha filha está grávida, tá? Tá lá de 12 semaninhas. E aí Uhum. tá lá, enjoa que enjoa, e a médica diz: não, tem que tomar Vanol, Vonol, nem sei mais o nome dos medicamentos, gente, porque eu tô perdida com isso. Eu disse: nadinha disso, Zengeste. Vai usar o Zengeste, vai tratar com o Zengeste, não quero você nem meu bebezinho intoxicado. E ela mesmo não usa remédio nenhum, né? Hoje foi parar na UPA porque tá com uma virose. Mãe, o que que eu uso? O médico quer me dar antibiótico. Não pega nada, vem para casa que eu já te digo o que que você vai usar de óleo essencial. Tá? Por quê? Segurança. Nós verdadeiramente sabemos o que acontece. Eu, de formação acadêmica, eu sou cosmetóloga, né? E sou aromaterapeuta também. E me formei, fiz uma pós-graduação. Quando eu terminei, eu fiz uma pós-graduação em aromaterapia e nunca tinha usado na vida. Lá em 2009, quando eu formei cosmetóloga. E hoje eu peguei outro título lá de aromaterapia, utilizo isso, mas assim, ó, eu vou contar para vocês que eu não consigo me imaginar usando outra coisa que não óleo essencial. Se você entrar aqui em casa, você não vai achar um paracetamol, eu não tenho, não tem remédio. Mas óleo essencial, minhas amigas, tem na tudo. Eu Tem tenho difusor em espalhado por todas as tudo. peças, eu tenho óleo essencial pela casa inteira. Eu tempero comida com óleo essencial, eu uso no banheiro para limpeza de pele, uso como no sabonete, enfim, creme. Eu faço os meus cremes. Eu uso lá no quarto, no difusor, o tempo inteiro. Eu uso no salão de beleza para tratamentos capilares. Fiz hoje à tarde 2 ozonioterapia e coloco óleo essencial. Então, é isso. Se vocês me deixarem, eu vou até a meia-noite, até porque eu já parei de trabalhar. Se empolgue e Mas vai. assim, ó, a gente tem 3 pessoas na sala. Acho que a Fran saiu um pouquinho antes, que ela está no trabalho, mas 3 pessoas aqui novas que nos ouviram. E o que eu tenho para dizer para vocês é isso: essa é uma oportunidade única. Se você não entende a possibilidade ainda de fazer doTERRA como negócio, tá tudo bem, porque nem Cíntia nem Fernanda imaginavam que isso um dia ia acontecer. Mas o que nós queremos que vocês compreendam é que vocês precisam ter óleo essencial para cuidar, autocuidado. Cuidar de você e cuidar da sua família com óleo essencial é a melhor e maior opção que vocês têm.